Pessoal, bem-vindo à 14ª aula sobre a literatura geral, e essa vai ser a primeira aula de neoclassicismo, tá bom? Então, para quem caiu de paraquedas nessa aula, a gente está fazendo um curso completo sobre a literatura. Essa já é a 14ª aula, ok? Vou deixar o card para que você possa estar assistindo as aulas anteriores e depois as posteriores. Então, a aula de hoje, antes de mais nada, curta o canal, pessoal, compartilhem, tá bom? E marque o sininho das notificações. Eu sou o professor Júlio Belfort, na área de língua portuguesa. Então, sem mais delongas, primeira aula sobre o arcadismo. Então, para a gente introduzir essa aula, que serão 3 aulas sobre esse assunto, o arcadismo, ou também conhecido como neoclassicismo, ele foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no século XVIII e teve grande influência também no Brasil, especialmente na literatura. No entanto, como a gente vai estar vendo nessas aulas, ele não se limita apenas à literatura, ele teve influência na arte, teve influência na arquitetura, na vestimenta e no modo de vida, que reflete até hoje de certo modo, ok? Então, vamos... Deixa eu procurar aqui, gente. Tá, então beleza. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, pergunta. Essa aula é bem suave, bem tranquila. Eu só vou estar dando uma introdução, tá? Sobre o neoclassicismo ou arcadismo, tá? Mesma coisa. E essa é a aula 1. Então, o que a gente vai ver nesse conjunto de aulas? A gente vai ver nessa primeira aula a introdução do neoclassicismo, tá bom? A gente vai ver na segunda aula a análise de poemas, de textos que estão carregados de neoclassicismo, tá? E na terceira aula a gente vai pesquisar e estudar se o neoclassicismo ainda tem existência, né, tem contexto no século XXI ou no presente momento, né? A gente está em 2025, será que o neoclassicismo tem fundamento hoje em dia na literatura ou na arquitetura? Tá bom? Assim a gente vai estar se inteirando, ok? Então, o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, ele foi um movimento, né, artístico literário que surgiu na Europa no século XVIII e teve grande influência no Brasil, de modo especial na literatura. No entanto, ele não se restringe apenas à literatura. Houve influência na arte e isso é o que a gente vai ver daqui para frente. Mas quais os fundamentos, né, desse movimento literário dentro da literatura brasileira? Então, para a gente ter uma ideia, o arcadismo ou neoclassicismo, ele se desenvolveu no Brasil a partir de 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e se estendeu até o século XIX, com a chegada da corte portuguesa. Isso aconteceu em 1808. Então, esse foi um marco histórico do período que esse estilo literário teve grande crescimento, ok? Quais as características desse movimento literário? Ele idealiza a simplicidade e o equilíbrio. Ele valoriza a natureza, ou seja, ele tem um ideal puramente bucólico. E ele tem a influência na Antiguidade Clássica, de modo que Grécia e Roma são os berços de onde ele busca inspiração, tá, para esse movimento. E ele se utiliza de pseudônimos, né, greco-latinos, como Dirceu, de Tomás Antônio de Gonzaga, ou seja,
Tomás Antônio de Gonzaga colocava, né, um nome, um pseudônimo de Dirceu em muitas das suas poesias. Esse estilo ainda ele estimula o fugere urbam, né, do latim. Fugere urbam é fugir da cidade. Preferir uma vida campestre, longe da agitação, da loucura da cidade grande. E carpe diem, aproveitar a vida, aproveitar o dia de modo bem leve, de modo bem tranquilo. Tá? Então esse é o fundamento filosófico do sentimento do arcadismo na literatura. Os nossos principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Ok? Texto e contexto. Então vamos fazer uma reviravolta para a gente ver, né, de como do Barroco um movimento tão radicalmente novo surgiu, tão totalmente oposto. Então, na arte brasileira, embora a literatura tenha sido a maior expressão do arcadismo no Brasil, o movimento também influenciou as artes, especialmente a literatura, aliás, a arquitetura e a escultura religiosa, durante o final do século XVIII. Então, se você assistir às aulas anteriores sobre o Rococó, que vem do Barroco, o arcadismo ele nasceu do Rococó, foi uma fase de transição gradual, em que do denso ele se torna mais leve. Ok? Se você tiver alguma dúvida, assista a aula anterior. Tá bom? Então, Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, que a gente viu no Barroco, é uma das maiores expressões artísticas do período. Aí você me pergunta, mas Aleijadinho não é um artista barroco? Sim, ele começou no Barroco e a sua obra foi se aperfeiçoando, se adentrando nesse contexto novo, tá? Do neoclassicismo. Então a sua obra ele abrange o Barroco e abrange o Rococó e vai abranger o neoclassicismo também. Então as suas obras como os 12 Profetas de Congonhas do Campo, aqui está um exemplo de uma delas, né? Mostra uma transição do Barroco para o neoclassicismo, com traços mais equilibrados, mais sóbrios. A arquitetura religiosa em cidades como Ouro Preto começou a incorporar elementos mais simples, harmônicos, deixando um pouco do excesso do Barroco. Tá? Então a gente está introduzindo o assunto. Então a gente vai ler agora um fragmento de um poema, tá? De Cláudio Manuel da Costa, Obras Poéticas, para a gente entender esse espírito, né? Então vamos lá. Brandas ribeiras, quanto estou contente de ver-vos outra vez. Isso é verdade. Quanto me alegra ouvir a suavidade com que filhos entoa a voz candente. Os rebanhos, o gado, o campo, a gente, tudo me está causando novidade. Oh, como é certo que a cruel saudade faz tudo do que foi muito diferente. Então repare esse sentimento de leveza, esse sentimento de se sentir bem, esse ambiente bucólico, né? Ribeiras, estou contente. Ele dita aqui o nome de uma personagem mitológica, Phyllis, tá? E assim por diante. Então, algumas palavras desse trecho podem mostrar os fundamentos do novo estilo literário de que vamos tratar. O arcadismo, também chamado de neoclassicismo. São elas brandas ribeiras, suavidade, rebanhos, gado, campo. Phyllis, que é a personagem mitológica
e foi transformado em amendoeira pelos deuses, quanto estou contente. Ou seja, são coisas agradáveis para quem ouve. Por outro lado, ó, essa expressão cruel saudade, esse pequeno trecho, quase nos faz pensar no movimento desafinado do barroco. Ok? Perante o ritmo melodioso em que transcorre nossa leitura, uma leitura que se confronta com a mencionada expressão, se lembra de imediato o barroco. Então o barroco tem essa coisa de cruel, de dor, de contradição. Mas você se pergunta, né? A gente se pergunta como que do barroco, pesado e denso, foi se tornando tão leve. Como pode ter havido uma mudança tão radical da passagem do barroco ao arcadismo? Como pode se suceder estilos tão diferentes, tão marcadamente opostos? É o que a gente vai procurar responder nessas aulas. Tá bom, gente? Continuando. Primeiro, as razões literárias. O arcadismo ele surge como uma consequência da saturação do barroco. Porque tudo enjoa, né, gente? Tudo aquilo foi se tornando um fardo, uma coisa pesada. O fato de ter se esgotado, de não mais corresponder à realidade, né, à necessidade imediata de expressão. Para entendermos tal transição, é preciso retomarmos as bases históricas desse conflito. Então vamos recapitular um pouco. De um lado, havia os valores humanistas, racionalistas, representados pela burguesia mercantil. De outro lado, os valores religiosos da igreja, né, da católica, que são teocêntricos, defendidos pelo clero e pela aristocracia, que ressentem da perda do poder e reagem de modo incisivo. Isso a gente já viu nas aulas passadas, tá, gente? Então, dessa luta entre o velho, a mentalidade medieval, idade das trevas, e o novo, mentalidade neoclassicismo, o conservadorismo feudal, a inquietação revolucionária, da burguesia, foi um momento de tensão que antecedeu um momento de distensão. Então, houve aquele conflito entre a nova mentalidade capitalista que começava a se surgir contra o feudalismo. Então, nessa tensão, a gente sabe quem ganhou. A burguesia ganhou. Então, nesse momento, foi surgindo as bases intelectuais desse novo governo, vamos supor assim, por assim dizer. Tá? Só que dentro do que a gente vai estar estudando, existem alguns conceitos que, até na aula na faculdade mesmo, tem gerado muita discussão, muita dúvida, que são esses termos, esses conceitos de iluminação, ilustração, enciclopedismo, ok? A gente vai fazer um resumo do que significa tais termos para que a gente possa se inteirar nas aulas seguintes. Então, são 3 conceitos centrais, principalmente quando se trata do século XVIII, o chamado século das luzes ou iluminismo, em contrapartida à idade das trevas, né? Então, foi um movimento do século das luzes. A iluminação, no contexto literário e filosófico que a gente está estudando, ou seja, a iluminação, refere-se ao esclarecimento intelectual e racional promovido pelos pensadores iluministas. A ideia central era iluminar as mentes humanas com a razão, combatendo a ignorância, a superstição e o absolutismo. Na literatura, a iluminação se manifesta como uma busca pela verdade, a racionalidade, o conhecimento universal. Os autores procuram educar e conscientizar o leitor, usando a escrita como ferramenta de transformação social.
Textos frequentemente criticavam a Igreja, o Estado absolutista e promovem ideias de liberdade e progresso. Então, a gente tem autores como Voltaire e Rousseau, que são grandes representantes desse período, ok? Então, a gente está estudando o contexto em que ele se manifesta, ok? Então, a gente vai ver um fragmento, né, de iluminação, busca pela razão, crítica à ignorância, um texto de Voltaire. Então, essa obra está no livro de Cândido, de 1759, ok? Simplesmente isso, ó, devemos cultivar o nosso jardim. Então, esse final simbólico reflete a visão iluminista de que, em vez de aceitar os dogmas ou esperar pela intervenção divina, o ser humano deve agir, pensar, refletir e melhorar o mundo ao seu redor com a razão e o trabalho, ou seja, nós devemos cultivar o nosso jardim, não esperar que ele cresça, ok? Então a gente é responsável pelo que a gente planta e colhe. A gente não está falando em colheita, tá, gente? No modo metafórico, na nossa vida prática, ok? Então, o Voltaire ele usa a sátira para criticar o otimismo cego, a religião e o sistema autoritário, propondo uma visão mais pragmática, né, uma racionalização da vida. Então, é um pequeno fragmento que está carregado de iluminação, trazer o novo. Outro conceito que é bem parecido é ilustração. A diferenciação é de regiões em que ele foi nomeado, dentro da Europa. Então, ilustração é, na verdade, o termo usado em muitos idiomas como illustration, em francês ou inglês, para se referir ao próprio movimento iluminista. Ou seja, ilustração aqui é sinônimo de iluminismo. Na literatura, reflete a valorização da razão como guia para a vida normal, política e científica. Promove a ideia de que a literatura deve instruir e melhorar o ser humano. A escrita torna-se muitas vezes didática, com o objetivo de formar cidadãos conscientes. Então, isso é ilustração. Agora a gente vai ver um conceito prático. Um texto ilustrado. Então, ilustração é literatura como uma ferramenta de educação e crítica social. Ok? Um texto de Jean-Jacques Rousseau, da obra do Contrato Social de 1762. É um fragmento bem pequeno, tá, gente? Ó, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Então, esse trecho ele reflete o ideal iluminista de que as estruturas sociais, como a monarquia e as desigualdades, aprisionam o homem e que é necessário reconstruir a sociedade com base na razão e na justiça. Ok? Então, em vez de o homem ficar, por exemplo, preso à mentalidade medieval, cego pela religião sem o porquê das coisas, ele deve buscar o seu próprio caminho, né? Ele nasce livre, não pode ficar acorrentado, ok? Então, essa obra inspirou revoluções. Então, esse livro, tá? Ele inspirou revoluções como a Revolução Francesa, e a marca do papel da literatura como instrumento de mudança política e social. Então, a partir desse momento, a literatura, o texto, ele começou, né, a ser usado como uma ferramenta de esclarecimento, de mudança social. Qualquer dúvida, pessoal, ou comentário, ou sugestão, fique à vontade. Outro termo importante que a gente vai estar vendo
é o enciclopedismo. Tá? Então, esse termo, o enciclopedismo, é um símbolo mais forte do iluminismo. Ele se refere ao desejo de reunir todo o conhecimento humano de forma organizada, acessível e racional. Na literatura, surge a ideia de compilar, organizar e divulgar o saber, como fizeram Diderot de Lambert com a famosa enciclopédia publicada na França entre 1751 e 1772. Então, autores iluministas escrevem com o propósito de compilar, de compartilhar o conhecimento, frequentemente de forma de tratados, ensaios, artigos e livros didáticos. Ok? Como o Wikipédia hoje em dia, né, gente? Essa abordagem influenciou, inclusive, o estilo, mais claro, direto, argumentativo e voltado para o leitor racional, ou seja, são as famosas revistas de ciência. Então a pessoa se torna, pela sua próprio estudo, ele se torna uma pessoa erudita, ok? Ele mesmo busca, através de revistas, de livros, de artigos, o seu conhecimento. Então, um exemplo aqui de enciclopedismo, que é a organização do conhecimento humano. Tá? Então, esses autores são Diderot e Jean Ronde de Lambert. Então, a obra é a própria enciclopédia ou dicionário das ciências, né? Que foi publicado em 1751 até 1772. Exemplo, essa não é uma obra de ficção, mas um grande compêndio de artigos escritos por diversos intelectuais. Um dos objetivos era reunir o conhecimento disseminado pela Terra, explicá-los aos seres humanos com quem vivemos e transmiti-los àqueles que virão depois de nós. É importante a gente notar que esse conhecimento enciclopédico, ele é um conhecimento completo. Tá? Então, hoje em dia a gente confunde a informática como uma fonte de conhecimento. Por quê? Porque a diferença que a gente, por exemplo, o pessoal fica lá no Facebook. O conhecimento é muito fragmentado, são milhões de informações pequenas sobre milhares de assuntos. Então, o cérebro humano não tem capacidade de aprender, de assimilar esse tipo de conhecimento. Se o conhecimento é transmitido de modo integral, um de cada vez, o ser humano consegue assimilar o conhecimento. Ou seja, não é porque a gente tem a internet que a gente pode se encher de conhecimento, porque a gente se enche de informações inúteis. Okay? Então tem que ser a informação, ela tem que ser filtrada, tem que ser completa e tem que ser de modo integral, tá? Assimilada. Então, conteúdo, né? Comentário. A enciclopédia é o símbolo máximo desse movimento, desse conceito. E ele representa a crença iluminista de que o conhecimento é poder. Conhecimento completo, tá, gente? Não é conhecimento fragmentado, que a escola, infelizmente, ensina. Tá? Então, é um dever desse conhecimento ser democratizado e sistematizado. Se você tem uma série de informação fragmentada, sinto muito dizer, mas você não tem nenhuma informação. Ou é completa, ou é nada. Tá? Então esse movimento é um estudo bem profundo. Então voltando ao assunto, quem que ganhou a luta? A mentalidade medieval ou a burguesia mercantilista? A gente sabe que foi a burguesia. Então o século XVIII, né, século das luzes,
Passou a ser um celeiro onde se produziu e se conquistou uma visão de mundo inusitada, um saber científico que se aproximou das luzes de Apolo, às quais se acrescentam as luzes do século XVI, ou seja, a tradição clássica mais o classicismo, neoclassicismo, que a gente está tratando nesta aula, ok? Então, continuando o contexto, o período que a gente está vivendo dentro desse interim, são as principais características culturais do século XVIII. O século das luzes. Nele, a ciência moderna, por exemplo, a física de Newton, a psicologia de Locke, caminhou junto com o progresso, por exemplo, a energia a vapor, a indústria têxtil inglesa, criando um sistema filosófico que pretendia modificar o mundo através de técnicas da ciência, o iluminismo, de uma ideologia baseada na razão, com alicerce no bem coletivo, bem-estar coletivo. Ilustração, enciclopedismo, o que traduz a postura burguesa perante os abusos cometidos pela nobreza e pelo clero. Então, nesse contexto, podemos entender a distância entre um estilo barroco e o estilo neoclássico. O barroco, primeiro, como vimos, é crivado de incertezas, de descompassos. O segundo, o neoclassicismo, por sua vez, ele se instaura através da retomada dos princípios artísticos da tradição clássica. Racionalismo, a mimese, ou seja, a imitação das grandes obras e pensamentos clássicos. A ânsia de perfeição formal, obtida pelo respeito às convenções apolíneas, entre as quais ressaltamos a presença da mitologia clássica, o decoro e a simplicidade. Continuando, sendo assim, observamos que há uma coesão, uma coerência entre a literatura neoclássica e os valores racionalistas que se impuseram na Europa definitivamente a partir da segunda metade do século XVIII, o que dá ao estilo neoclássico um tom pedagógico, uma preocupação de servir aos ideais burgueses, ou seja, preparar a pessoa para o ensino, tornar de modo democrático a ciência, o conhecimento, a escrita, a leitura. Em comparação a este seu aspecto, devemos ressaltar o bucolismo, ou seja, ao mesmo tempo que ele busca o racionalismo, ele busca também o bucolismo, que seja a vida campestre, simples, longe da agitação da cidade, que está presente no poema que a gente leu, aquele fragmento. E a gente vai ler muitos ainda depois, na segunda aula, ok? Se de um lado a literatura neoclássica se compromete com a utilidade das mensagens que expressa, de outro, ela se utiliza de artifício da vida rústica, campestre, pastoril, para se tornar agradável ao leitor, para lhe proporcionar o prazer da fantasia longe da agitação da vida urbana. Esquematizando, trata-se de unir o útil ao agradável, como queria o nosso latino Horácio, ou de unir a razão à natureza. A preocupação francesa com o caráter iluminista da arte, útil à razão, somada à preocupação com o caráter prazeroso, agradável à natureza. Então, a Arcádia é originalmente região mitológica, onde viviam as musas, os pastores, os deuses. No século XVIII, deu-se o nome de Arcádia às academias literárias. Então, continuando, para a gente encerrar essa aula introdutória, daí, as palavras neoclassicismo e arcadismo. Arcádia, morada dos deuses, mostra os dois lados da literatura produzida ao longo do século XVIII. Observe que esses dois lados se completam e se interpretam na medida em que ambos têm como fonte a sabedoria clássica, quer dizer, as convenções literárias que resultam o quê? Equilíbrio, harmonia, simplicidade,
beleza natural e verdade. Pelas razões mencionadas, são as seguintes as principais convenções ou postura literárias neoclássica ou arcádica. Então, muita atenção. Do latim, aurea mediocritas, viver harmoniosa e mediamente, sem cometer excesso. Fugere urbam, fugir da cidade, preferindo a vida simples, ingênua e inocente, em contato com o campo, daí o bucolismo, o cenário campestre, o pastoralismo, os poetas usando nomes falsos de pastores antigos e idealizando pastoras da mitologia clássica como deusas em seus poemas. Inutilia truncat. Inutilia truncat. Cortar o que é inútil. Termo latino, ou seja, realizar, do latim, realizar as sugestões clássicas de pureza, de expressão, correção, simplicidade contra os excessos do barroco, ou seja, cortar aquilo que é inútil. Esse é o fundamento do neoclassicismo. Então, nessa aula, o que a gente viu como resumo? Pelas razões mencionadas, são as seguintes as principais convenções ou posturas literárias do neoclassicismo ou arcadismo. Ambos têm como fonte a sabedoria clássica, quer dizer, as convenções literárias que resultam equilíbrio, harmonia, simplicidade, beleza, natural, verdade, contra os excessos do barroco. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula introdutória ao neoclassicismo. Eu sou o Júlio Belforte. Curta, compartilhe e logo eu vou estar postando a segunda aula sobre esse assunto. Então, muito obrigado e até mais.